A equipe SEI da SRE Uberaba traz este vídeo com o objetivo de ensinar como utilizar a ferramenta Documento Modelo. Essa ferramenta, ela pode ser utilizada por nós para aqueles documentos que a gente sempre cria, né? São documentos de repetição, que a gente sempre precisa reutilizá-los, fazendo uma alteração ou outra, né? Ao invés de a gente sempre criar esses documentos do zero, nós podemos reutilizá-lo e fazer as devidas alterações. Aqui nesse vídeo eu vou trabalhar dois documentos que nós estamos utilizando muito atualmente, que são o plano de trabalho do teletrabalho e o relatório de atividades do teletrabalho, como exemplos, né? Vou utilizar os dois como exemplos. Para isso, aqui nessa tela teste, nossa, eu criei dois processos de teletrabalho, um referente ao mês de julho e o outro referente ao mês de agosto. Então, nós vamos começar acessando o processo de teletrabalho do mês de julho. Quando a gente acessa esse processo, nós vamos ver aqui na árvore, né, do processo, os dois documentos, tanto o plano de trabalho quanto o relatório de atividades. E aí a pergunta vem: como que eu vou migrar esse documento do processo de julho para o processo de agosto ou para qualquer outro processo que eu deseje? Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Aqui, vamos começar pelo plano de trabalho. À frente do nome existe uma numeração, que a gente pode anotar essa numeração, ou a gente pode vir aqui, antes de começar o nome do processo, clicar com o mouse esquerdo, né, sobre esse ícone, esse papelzinho, ele vai copiar a numeração, certo? E aí nós vamos voltar lá no processo de requisição de teletrabalho do mês de agosto. Então, nós vamos acessar o mês de agosto. E aqui nós vamos fazer a inserção, a criação, né, do documento como se fôssemos criá-lo do início. Então, a gente vai incluir documento, RH teletrabalho, plano de trabalho, clico. Ao invés da gente vir em texto inicial e deixar marcada a opção nenhum, porque essa opção, o texto vai aparecer, o documento vai aparecer de modo sem preenchimento, do zero, né? Vamos chamar assim. A gente vai vir aqui na opção documento modelo e irá selecioná-la. Vai abrir essa caixinha, a gente vai fazer Ctrl V, certo? O número do documento que a gente copiou vai migrar, né? Vai ser colado aí. Nós vamos fazer o preenchimento dos demais itens aqui, conforme já foi informado, né? Conforme já foi acordado anteriormente. Vou pôr somente meu nome aqui. O nível de acesso é público e eu vou confirmar os dados. Logicamente, o documento que vai se apresentar em tela é o documento que foi copiado, né? Então, vai apresentar o quê? O meu plano de trabalho do mês de julho. Como que eu farei para poder fazer essas modificações? Eu vou vir aqui no ícone editar conteúdo, vou clicar nele, uma outra tela irá abrir e eu irei fazer todas as modificações que eu precisar no documento. Como exemplo aqui, vou trocar a data, porque nós estamos fazendo o plano de trabalho do mês de agosto. Esses dados aqui, ó, que já são fixos, eu não vou precisar preenchê-los novamente, então eu ganho esse tempo, né? E aqui, na hora que eu chego aqui embaixo, onde eu descrevo as minhas atividades, eu posso fazer as alterações. Eu posso incluir, excluir ou modificar a frequência, como eu bem entender. Vou pôr como exemplo aqui. Faço semanalmente. Certo? Aí eu vou vir em salvar. Salvei as alterações, fecho o documento. Quando eu fecho, já está editado, alterado, conforme eu necessito utilizar o documento, certo? Então, essa funcionalidade, documento modelo, eu posso aplicá-lo em qualquer documento criado no SEI.
seja tanto de um processo para o outro ou até mesmo dentro do próprio processo. Para a gente consolidar o conhecimento, nós vamos fazer o relatório de atividades, tá? Então, nós vamos voltar lá na nossa tela de controle de processo, vamos acessar o processo de requisição de teletrabalho de julho. Eu vou estender aqui, ó, essa abinha só pra gente mostrar as duas opções. Não precisa toda vez que for copiar o número do documento, não precisa fazer isso, né? Então, você pode tanto copiar esse número, que eu não recomendo copiar, porque você tem que anotar no papel caneta, né? Ou a gente pode vir aqui, clicar com o lado esquerdo do mouse e fazer a cópia do número. Nós vamos voltar na nossa tela de controle de processos, vamos acessar o processo de agosto, né, de teletrabalho de agosto, vamos fazer a inclusão do documento relatório de atividades, marcar a opção documento modelo, fazer um Ctrl V, fazer o preenchimento dos demais itens, confirmar dados. O meu relatório de atividades que vai aparecer é o do mês de julho, porque foi de lá que eu copiei o documento. Então, eu vou vir aqui em editar conteúdo nesse ícone, vou clicar nele, vai carregar uma outra tela e eu vou fazer as alterações que eu necessitar no documento. Então, aqui eu terei a data, aqui como já é uma estrutura fixa, eu vou deixar. Aqui eu comecei a fazer o preenchimento. E aí, vamos supor que eu vou fazer o outro dia, né? No outro dia, eu gravei vídeo para o seu, certo? Aí, eu vou pôr a data, né? Vamos fazer o preenchimento conforme a gente já está acostumado a fazer. Fez o preenchimento, salva. A gente fecha. E a gente vai ver as alterações salvas em tela. Então, aí a gente já tem a data alterada, já tem o que a gente fez aqui alterado. Então, a funcionalidade documento modelo, ela existe para que a gente não precise realmente criar do zero o documento, certo? Eu espero que com esse vídeo todo mundo consiga aí ter mais agilidade no desenvolvimento das atividades.